pastor Benhur, trazendo a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Com muito prazer. Graças a Deus. Meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. De Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. E vamos destacar alguns versículos, iniciando no verso 1 também. João, capítulo 1, versículo 1, Evangelho. Quem encontrou com o sinal, diga amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso de número 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos podem dizer amém? Levante a sua mão direita com a minha lá em cima. Diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, diga a pelo menos duas pessoas assim: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Faça isso. Pelo menos duas pessoas, uma à direita, outra à esquerda. Diga: muito obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. E logo depois que você fizer isso, tome o seu assento e vamos ouvir a palavra de Deus. Obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Deus seja louvado. Queridos, eu estou muito feliz por estar com os irmãos. É uma alegria muito grande poder retornar a Criciúma nessa ocasião com a festa do coral, que está simplesmente linda, linda para a glória de Deus, uma atmosfera muito agradável, uma presença de Deus muito agradável. Eu oro para que esta noite você possa ser profundamente tocado por Ele e que toda a sua vida seja transformada absolutamente pelo poder do louvor e da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Feliz por poder retornar e rever pastor João Seno, por quem Deus, por sua bondade, tem me abençoado muito nesses anos em Santa Catarina, já há muitos anos, desde caçador. Pastor João Seno sempre foi um pai, um pastor, um incentivador do nosso ministério. E retornar aqui com ele, com o pastor Roberto, com a igreja aqui agora em Criciúma, eu me sinto muito honrado. Pastor João, muito obrigado pelo carinho. Sei muito bem que o senhor podia trazer qualquer outro pastor no Brasil com muito mais experiência, mas o Senhor me ajudou até aqui e tem me ajudado. Ao coral, Deus abençoe, maravilhoso, lindo, lindo. E nós estávamos conversando aqui que eu acho que não houve um acordo ou algo programado, mas o coral cantou, o quarteto cantou oração e vocês cantaram oração na sequência. Então, se alguém não ouviu a voz de Deus ainda, Deus só está dizendo assim: é melhor orar. É melhor orar. Já está dito a palavra, é melhor orar. Só não entendeu quem não quis, né? É melhor orar, né? Feliz por estar com o Quarteto Gileade, que é uma bênção de Deus na nossa vida. E é um ministério que Deus deu para o Brasil através do louvor. Deus abençoe, meus amigos,
em nome de Jesus. É um grande prazer estar com vocês. Queridos, duas coisas importantes. Primeiro, eu começo a pregar hoje e farei estrategicamente uma sequência de mensagens. Normalmente é assim que eu trabalho. E, especialmente do que você vai ouvir hoje, eu vou dar uma continuidade amanhã pela manhã, ok? E amanhã pela manhã será muito forte e específico para a família, especialmente, exclusivamente, pais e filhos. Nós estamos diante de grandes desafios. A mídia passa tem tentado traduzir uma imagem dentro do sistema político, dentro da Comissão de Direitos Humanos, dentro dos confrontos em geral, enfim, é uma série de transformações, uma série de necessidades que a família está precisando saber lidar, especialmente a família cristã. E eu não me recordo de ter participado, não sei se eu participei aqui em alguma reunião pela manhã, não me recordo, nos congressos de missões. Mas, normalmente, as manhãs não são muito frequentadas. Nós temos uma boa assistência no culto à noite, mas pela manhã ninguém vem. Então, eu vou fazer um apelo. Você vai ouvir uma mensagem hoje. Eu vou tentar resumir 3.000 anos de história em 1 hora, 1h20. E vou destacar um assunto. E eu preciso que você retorne amanhã de manhã para que eu possa dar continuidade. E é especial que você venha com a sua família. Naturalmente tem as escolas em dinâmicas para jovens, adolescentes, como o pastor Roberto já falou, mas o casal precisa estar aqui. Tá? Você vai gostar do que você vai ouvir. Então, eu oro para que dê tudo certo e você esteja aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, tá bom, vamos lá. Só lembrando que no final dessa reunião, ali na parte da recepção no templo, nossos materiais estão ali. Quando você passar por ali, comprar 2, 3, 4 DVDs do Quarteto Gileade, do ladinho tem o material do pastor Ben-Hur. Aí ali você leva alguma coisinha também, tá bom? Porque vale a pena levar o material do Quarteto Gileade. Muito bem produzido, um DVD de ponta, tem à disposição para os irmãos. Eu quero fazer apenas 2 recomendações específicas. Tive a alegria de estar ministrando nos eventos do Centenário, em 2011, e tive acesso ao material singelo, simples, que é o CD do Centenário. Esse CD aqui tem 200 hinos da harpa cristã, cantados, orquestrados, e 200 playbacks destes mesmos hinos. Só que tem uma coisa bem curiosa aqui nesse CD do Centenário. Tem a última entrevista do missionário Daniel Berg em vida, que ele deu em vida. Ele mesmo conta toda a história da chamada, como veio, como chegou, como foi que aconteceu. E uma coisa bastante curiosa, porque eu me emociono muito quando eu ouço. Talvez você não consiga entender por que a Assembleia de Deus, com tantos desafios, com tantos embates, com tantas batalhas, permanece de pé. Muita gente pode até não gostar do nosso sistema, nossa liturgia, pode até não gostar, mas ama vir aqui. Vem emburrado, vem bravo, mas vem. Nem que vem para reclamar, mas tem que vir. E uma vez nascido nessa igreja, nunca mais deixa de ser. Você pode ir para o fim do mundo, você sempre tem vontade de voltar. Pelo padrão e a qualidade que ela tem. Muita gente diz assim, eu abri uma igreja ali, porque Deus me deu uma visão, e agora eu descobri qual é a visão de avivamento, e eu vou abrir uma porta ali, e vou levar muita gente. Não. Falar de uma igreja de 3 anos é uma coisa. Primeiro você tem que viver sem, para depois falar. Pegar um povo enfadado, insatisfeito. Sabe o que mais lamento? É que muitas vezes quando as pessoas fragmentam o trabalho, eles pensam que estão pastoreando ovelhas livres e transformadas. Meu irmão, você está criando uma igreja de insatisfeitos. Todos os insatisfeitos vão para o trabalho dividido. E no primeiro momento, que eles não estão com você, eles estão com você por alguns instantes. No primeiro momento em que eles se sentirem insatisfeitos, eles saem de lá. Porque insatisfeito é insatisfeito em qualquer lugar. Então, descobrimos o segredo da história do avivamento e agora seremos uma igreja. Não, primeiro tem que viver 100 anos, passar por tudo que passou, para depois contar a história. E aqui nesse CD, que não são muitos,
O interessante é que o radialista pergunta assim, para o missionário Nanelberg, que nunca abriu mão do título de missionário: como que o senhor fez para dar início ao maior movimento pentecostal do Brasil? E o missionário Nanelberg, com o sotaque ainda carregado, ele responde sempre assim: eu não fazer nada, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Como é que o senhor conseguiu avançar? Eu não avancei, a palavra de Deus nos garantiu vitória. E qual é a mensagem que o Senhor deixa para essa geração? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, é o rei que vai voltar, e ele vai salvar os brasileiros. É impressionante. Quando você ouve a origem, da onde veio, você entende por que Deus tem nos dado tanta graça. Então eu recomendo, está à disposição dos irmãos no final. Esse é um CD, e você ouve ele em um equipamento de MP3, ok? Porque às vezes alguns irmãos, é muito difícil, mas alguém não tem, pastor, não tocou, porque você precisa de uma tecnologia MP3. Praticamente todos os rádios têm. Nosso livro Princípios da Honra, na 2ª edição, que é um seminário que eu ministro, de 3 dias, e o Senhor nos deu, eu fiquei muito feliz. No ano passado, de julho a dezembro, eu vendi, foi uma coisa assim assustadora, 10 mil livros em 6 meses em escolas e seminários. Escolas e seminários. Princípios da honra. Por que a sensação de que você está vivendo o silêncio de Deus? Por que Deus não me ouve, pastor? Por que Deus não me responde na hora certa? Não, tudo bem, o tempo de Deus não é o meu tempo, mas o que está acontecendo? Você já imaginou frequentar a igreja por 40, 50 anos e parar no inferno? É possível? Totalmente possível. Totalmente possível. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz: eu honro os que me honram, os que me desprezam, eu lhes esqueço. Como que você vai desprezar a Deus? Ou como que você vai honrá-lo? Sem que você possa vê-lo. Quem vê a Deus? Quem vê a Deus? Deus, ele se manifesta por referências, e ele se manifesta por atributos de sua justiça, de sua santidade, de sua palavra. Quando você identifica essas referências e celebra essas referências de Deus, você o honra, ele te honra e te abençoa. Quando você despreza, você é simplesmente, em outras versões, envilecidos ou esquecidos. Primeiro, existem 3 níveis de honra. Existem a honra que está acima, a honra que está do seu lado e a honra que está abaixo. Você pode ser muito reverente à honra que está em cima, mas se você esquecer, por exemplo, a honra que está abaixo de você, você está em desonra, está incompleto. Aquele que recebe um profeta, um justo, e dar um copo de água a um pequeno. Você tem uma autoridade espiritual sobre você, você tem pessoas que se relacionam com você, e você tem gente que depende de você. Não, eu amo muito o meu pastor, gosto de todos, mas não me peça compromisso com obra missionária, que eu não tenho tempo para dar água para ninguém faminto. Você se esqueceu daqueles que estão abaixo, você está em desonra. Não, eu sou amigo de todo mundo, eu até dou algumas cestas básicas, mando R$10 para a missão, mas tipo assim, o pastor pode falar ou não pode falar, o que ele quiser, para mim não muda, porque eu já estou muito consolidado a respeito do que eu sou como cristão. Você sabia que não se pode servir a Deus sem servir um homem? Não existe Pai, Filho e Espírito Santo em você. Não importa o que o pastor fale, o que manda mesmo é o que eu recebi no monte. Isso é desonra. Você pode até ser obediente ao pastor, fazer a obra missionária, mas você senta aqui e o outro senta lá, porque você não pode olhar na cara dele, porque você não consegue perdoar. Isso é desonra. Se todo o foco de Deus, e toda a estratégia de Deus, e toda a intenção de Deus, ela se consolida no Calvário pela força do perdão, se aquilo que matou a Cristo, a necessidade de perdoar, que é o fundamento de todas as coisas, você não pratica, quem é você diante de Deus? Só tem um caminho para você, chama inferno. O novo e vivo caminho que Cristo abriu é pelo poder do perdão. Se você não perdoa, você está indo para onde? É por essa razão que às vezes a gente ora por pessoas, por famílias, e a vida não muda.
o filho não é salvo, a enfermidade permanece, o casamento não é consolidado, os negócios não vão... O que está acontecendo comigo, pastor? Está pela metade. Em algum momento você está em desonra. E Deus diz, eu só vou honrar aqueles que me honram, porque aqueles que me desprezam, eu esqueço deles. Curioso. Não, peraí, pastor, peraí, porque no livro do profeta Isaías diz que se uma mãe esquece o filho que amamenta, Deus não esquece. Nós estamos falando de abandono de incapaz. Se uma mãe esquece um bebê, depois que você cresce, irmão, você não é mais bebê. Aí você tem que prestar contas dos seus atos como crente maduro diante de Deus. Aí é outro comportamento doutrinário. Amém? Está nesse livro aqui que eu ofereço aos irmãos. Lamento porque eu estou vindo de Penha, trouxe até um bom número, mas só sobraram 30. E DVDs para a família dos Gideões, obra missionária, tem de tudo lá. Vocês podem levar e pagar pelo sistema de cartão de crédito, enfim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Levante o seu rosto aqui e preste atenção. O texto que eu li é um texto que todos nós conhecemos. Evangelho de João, o texto do verbo, o texto do verbo que se revela e se manifesta em carne, a palavra de Deus entre nós. Nós estamos acostumados a receber de mão beijada a verdade da palavra de Deus, sem o conhecimento devido, sistemático, bem observado, da origem daquela verdade. Todos gostam de uma história autobiográfica. Por quê? Porque fala de todo o tempo, de tudo que aconteceu ao longo da trajetória daquela biografia. Ah, você sabe por que ele é assim? Porque ele passou aqui, e aqui, e aí ele chegou nesse formato. Tudo isso aconteceu para que isso ganhasse esse corpo, essa visibilidade, enfim. Nós temos muitos conceitos bíblicos no final. Olha, Deus é amor. Para muita gente não significa nada. Não passa de uma expressão. Porque se você não sabe por que Deus é amor, com toda a sua origem, você não valoriza o resultado no final. Você pode andar pela rua e encontrar bêbados, alcoólatras, viciados, prostitutos. Encontrei. A gente encontra. Bêbado andando na rua, trançando as pernas, e uma camiseta escrita assim, eu sou filho de Deus. E bêbado. Um bonezinho na cabeça, Jesus é o rei. E fumando crack. É comum ver isso na televisão. Então, tem muitas expressões de verdade que não fazem diferença nenhuma na vida das pessoas. Porque elas não sabem de onde vem a origem, de onde vem a história. Eu vou falar de pelo menos uma verdade esta noite, que vai ser bastante curioso, diante do que você vai ouvir. Só para você entender como funciona, eu vou te dar um exemplo. E já começo fazendo uma afirmação, que vai soar estranho, até pela temática do evento. Mas, por exemplo, Deus não criou o homem para o adorar. Deus não criou o homem para o adorar. Mas o que a gente sempre ouve é que Deus criou o homem para adorar. Mas num primeiro momento, Deus não criou o homem para o adorar. Deus criou o homem para dominar. Levante o rosto e preste atenção. No livro do Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 28, e Deus os abençoou e Deus disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre ela. Domine, eu gosto desta ordem: domine no mar, domine no céu e domine na terra. Percebeu a ordem? Mar, céu e terra. Para aqueles que gostam de estudar, fica aqui só uma pincelada, uma semente, para que você invista tempo. Aqui nós temos nesse texto de Gênesis a primeira expressão apocalíptica revelada por antecipação: domine. O primeiro grande domínio do homem em toda a sua história foi o domínio dos mares, as embarcações e o alcance de novos territórios. O segundo grande domínio do homem foi no ar,
pela tecnologia do avião e da disputa espacial. O terceiro grande domínio está sendo processado agora em evidências apocalípticas, que é o domínio da terra. Quando esses três domínios se consolidarem, Cristo virá. Observe com cautela. O Senhor disse: domine no mar, domine no céu, domine na terra. Deus criou o homem para dominar. Quando Deus cria o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Que fica aqui uma pergunta bastante curiosa. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Façamos o homem à nossa semelhança, macho e fêmea os criou. Mas a imagem de Deus é mais semelhante a macho ou mais semelhante a fêmea? Porque ele divide os dois em aspecto. Sim, mas se em semelhança e imagem, macho e fêmea os criou, então Deus é humano? Deus tem cara de gente? Se tem cara de gente, a metade é masculina ou a metade é feminina? Ou há uma mistura em Deus? Se você não sabe a origem das coisas, lá na frente não faz sentido porque as batalhas que você enfrenta. Quando Deus cria o homem, Deus faz o homem uma extensão dele. O diabo tem muita raiva do homem. Por quê? Porque ele nunca foi extensão de Deus. Ele apenas foi criado para um propósito específico, sem ser extensão. Porque a unidade dentro do princípio de Deus é extensão de mim mesmo. Ou nada em você me causa estranheza. Se nós somos estranhos, é porque somos diferentes, no sentido de que não estamos juntos no mesmo sentimento. O diabo tem raiva do homem, porque o diabo não participou dessa extensão. Quando você não está junto de verdade, você tem uma predisposição para competir em tudo. Na altura, na roupa, no potencial financeiro, espiritual, ministerial. Há uma sensação de competitivismo o tempo todo. Por quê? Porque se você está junto, o corpo, irmão, se a mão está mais à frente, não é só a mão que está à frente, todo o corpo está, porque a mão faz parte do corpo. Então, ainda que você não seja a mão que está à frente, você é o corpo que sustenta o antebraço, o braço e a mão. Então, se a mão está à frente, o corpo está à frente. Significa que se eu prego e não você, não pode haver um sentimento de que eu poderia estar falando porque eu falaria muito melhor. Eu poderia estar cantando porque eu cantaria muito melhor. Eu poderia estar pastoreando porque eu poderia ser um pastor muito melhor. Quando há uma sensação de que eu poderia fazer isso melhor do que esse homem faz, isso é um espírito de Satanás. Porque o diabo disse um dia: eu vou colocar o meu trono junto do Altíssimo e serei igual a ele, talvez até maior. Preste atenção. Quando nós somos extensão, nada em você me causa estranheza. Então o que você tem eu tenho, o que você é eu sou. E para mim está bom demais. Não fui eu que preguei, mas foi fulano que pregou, mas para mim está bom demais, porque somos um corpo. Se um chegou, todos chegaram, chegamos juntos. Extensão de Deus, não há estranheza. Quando foi que a estranheza começa a surgir? Quando o homem cai. O diabo o engana. Na queda do homem, na viração do dia, Deus procura o homem. E Deus pergunta para o homem: Adão, aonde você está? Como se Deus tivesse necessidade de procurar alguma coisa. E ele diz assim: eu estou aqui escondido. E ele diz: por que você se escondeu? Porque eu estou nu. E Deus então estava dizendo: quando que a palavra nu para você foi traduzida por separação? Por quê? Porque quando você está junto não tem estranheza, existe um comum. Nada em você me causa estranheza. Mas quando estamos separados, eu te avalio diferente, te conceituo diferente. Eu posso olhar para você de repente e ter uma avaliação que me distancia, que te diminui, ou que te exalta, ou que te discrimina, e assim por diante. Não, eu não posso olhar para você, porque se você tiver uma roupa mais apertada, eu posso notar que o seu corpo definiu em algum aspecto, em alguma parte. Quando que você tirou esse vocabulário, ou essa ideia de que essa separação, de que essa discriminação, de que essa lascívia, de que esse pecado precisa causar separação? Que vocabulário é esse que te separa das pessoas, ou que te dá sensações de queda, de carne? O que é isso? Significa que existe pecado e o diabo ainda opera. É semelhante à família dentro de casa,
Que a mamãe levanta, vai para o banheiro, o pai também passa o menininho peladão, para lá e para cá. Ninguém fala nada. Agora, quando ele tem consciência, que ele começa a notar as diferenças, e o vocabulário da mídia distorce os valores daquilo que ele vê do pai e da mãe, ele se fecha e se tranca, e se esconde. E Deus pergunta: cadê você, Adão? Estou escondido. Por quê? Porque estou nu. E quando foi que a palavra nu te incomodou em relação a mim? Eu te vejo nu há tanto tempo e nunca te estranhei, você nem a mim. Eu nunca mandei você se cobrir na minha presença. Porque nós éramos um, só um. Deus nunca criou o homem para o adorar. Deus criou o homem para dominar. Por que que o homem precisa adorar a Deus? Por causa da queda. Quando o homem cai e é destituído de Deus, separado de Deus, Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 23, e agora ele está destituído, separado da glória de Deus. Uma vez separado de Deus, o homem precisa adorar. Porque a palavra adoração também é traduzida por me devolve para ti, me leva de volta, me coloca naquele lugar de antes, onde o Senhor era um e eu não lhe temia, eu não tinha, no sentido de eu não tinha medo, eu não tinha pavor, eu não precisava me esconder. Quando nós vimos a uma reunião para nos posicionarmos em atitude de adoração e não adoramos, é porque estamos nos escondendo de Deus. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não estou dizendo que o erro é tudo, é esse limite de pecado que a gente tem, mas tudo por uma murmuração, por um falatório, por uma perseguiçãozinha, por uma invejazinha ridícula, por uma disputazinha com alguém. Então nós nos silenciamos, porque o conceito de estar silenciado sem a necessidade de adorar, é porque você já anda com Deus. Você e ele são um. Hoje nós não somos mais um com ele como era no Éden. A palavra nos aproxima dele, mas a salvação é um processo que se transforma todo dia. Por isso que tem gente que vem, fica, desvia, volta, vem, fica, desvia, volta. Por que não é? É uma transformação, é um caminho. Hoje, o culto e a adoração nos devolve para Deus. Então, quando alguém se silencia e não participa do espírito de adoração, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, ou eu estou escondido, fiz coisa errada, e ele fica até que Deus, de repente, no conceito dele, resolve lhe encontrar. É porque se Deus está falando aqui, ele vai falar comigo aqui nesse cantinho onde eu estou. E ele se fecha, porque ele quer ouvir privilégio de Deus. Onde você está? Só que quando Deus fala com você, meu irmão, é porque Deus também precisa ouvir de você assim: eu estou escondido porque não me sinto parte da sua vontade. Ou você está com problemas, em pecado, ou você está com Deus. Das duas maneiras você morre, porque quem anda com Deus, ele toma para si. Quem anda em pecado morre por eternidade. Então nós podemos orar aqui agora para que Deus defina a sua história hoje. O que você acha? Tipo, morrer? Às vezes eu vejo a atmosfera de adoração sendo construída e muitas pessoas não participam, não se aproximam dela. Enquanto nesta vida precisamos adorar, porque enquanto adoramos nós estamos dizendo: Senhor, não quero mais viver escondido, eu quero estar na tua presença, me devolva para ti todos os dias. Aí o homem tem a necessidade de adorar. Quando você conhece o final da história, faz sentido a justificação que eu lhe disse com relação ao domínio do homem. Segundo, e é aqui que eu quero me deter. Deus não criou o homem para o levar para o céu. Deus não criou o homem para o levar para o céu. O propósito de Deus sempre foi deixar o céu na terra. E esse propósito vai até o final, em que a grande, eterna, santa e nova Jerusalém se estabelecerá aqui para sempre. Mas não basta eu dizer para você que um dia, um novo céu, uma nova terra, e o estabelecer da eternidade com toda a sua glória e com toda a sua base de Jerusalém, se estabelecerá com domínio. Não faz sentido se eu não te mostrar por que isso vai acontecer e por onde nós vamos passar. Porque Deus não criou o homem para o levar para o céu. Seria quase que um trabalho perdido.
Muita gente pergunta isso, é a pergunta clássica dos filhos para os pais. Sabendo Deus que o homem iria errar, por que não impediu? Por que deixou? Porque tem mais coisas envolvidas dentro dessa trajetória. Então é aqui que eu quero que você me ouça e guarde isso. Vou fazer um resumo rápido para você. Quando Deus olha para o céu e Ele cria todas as coisas, nós temos aqui 2 Gênesis na Bíblia. Nós temos o Gênesis do Antigo Testamento e o Gênesis do Novo Testamento. Eles estão interligados. O Gênesis do Novo eu acabei de ler, João capítulo 1. E eles estão absolutamente conectados, porque nós temos o Gênesis do Antigo Testamento. Você tem Deus criando os céus e a terra, este era o princípio. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas, havia abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, e ele se movia, ele se movimentava e nada acontecia. Só acontece depois que Deus fala, verso de número 3 do capítulo 1 de Gênesis, porque só acontece depois que a palavra é projetada, depois que a palavra surge. Então nós aprendemos coisas curiosas aqui, por exemplo, 2. Primeiro, não importa o quanto você se movimente, você não vai a lugar nenhum sem uma palavra. Não, mas eu subi um monte, eu desci um monte, eu fui para a vigília, eu voltei da vigília, eu vi 18 profetas, é uma coisa impressionante. Eu conheço gente bom de movimento, mas ele não sai do lugar. Isso aqui é movimento, mas não saio para lugar nenhum, não tenho nenhuma direção. Entra ano, sai ano, muito movimento, mas não tem ritmo, não tem jornada, não tem caminhada, não tem direção, porque não vamos a lugar nenhum sem uma palavra. Verso de número 3, e disse Deus, haja luz. Nós precisamos de uma palavra. O Salmo de número 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não importa o quanto me movimente, o quanto eu salte, o quanto eu bato palmo, o quanto eu rodo num pé, o quanto eu sou arrebatado, não importa, tem gente com muito movimento, por isso muitos frustrados, pastor, eu já vivi cada coisa extraordinária nos congressos, eu não sei o que acontece comigo. Tranquilo, você precisa de uma palavra. Nós não vamos para lugar nenhum sem uma palavra. Por quê? Porque a palavra traz luz. Quando Deus disse haja luz, até Deus entendeu que é melhor trabalhar com a luz acesa. E quando Deus acende a luz, Ele sabe que existe as trevas, existe a luz, e Ele diz, entre as trevas e as luzes, eu escolho a luz. As trevas não é boa, eu estabeleço tudo pela luz. Ou seja, a luz traz entendimento, significado, sentido, direção, foco. Tem famílias pedindo aos seus pais, pai, o filho olha para o pai e diz, pai, acende a luz, que eu não estou entendendo para onde o senhor vai levar a gente. A esposa pede para o marido, meu bem, acende a luz, eu não sei o que você está fazendo com a nossa vida. Acenda a luz. Veja que o Gênesis do Novo se encontra com o Antigo. E agora nós temos novamente o princípio, mas escrito assim, no princípio era a palavra, era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo se ocupa de toda a ação, este era um princípio, todas as coisas foram feitas por ele, e é bastante interessante, nele estava a vida. Engraçado, a mesma palavra que trouxe a vida estava lá no Gênesis no princípio. Porque quando Deus cria o homem, Deus o cria para ter vida. E essa vida não é uma vida limitada, uma vida amaldiçoada, uma vida doente, uma vida desgraçada. É uma vida boa para sempre. O sentido de Deus sempre foi uma vida eterna. Quer viver com Deus de bem para sempre, em toda e qualquer circunstância. No princípio era o verbo, com ele estava a vida, e nele tinha a luz dos homens. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos os que o receberam, deu-lhes direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você diz assim, opa, eu sou filho de Deus, que legal. Mas se você não entende por quê, você não valoriza. Até os filhos naturais não valorizam o pai que tem. Tem filhos que têm coragem de olhar para os seus pais e dizer assim, eu não sei por que eu nasci nessa família. Por que Deus não me fez nascer em outro lugar? Ele não sabe o que significa isso. Pertencer àquela pessoa. Quando Jesus surge, na Galileia dos gentios, da além do Jordão, aqueles que habitavam em treva, eles viram uma grande luz. Nós temos os 2 Gênesis conectados. Por quê que temos um Gênesis no Antigo e temos um Gênesis no Novo? Porque Deus não criou o homem para o levar para o céu. Deus criou o homem para viver o céu aqui nesta terra. Quando Deus cria o homem e o estabelece aqui, Deus dá a ele vida, Deus dá a ele saúde, Deus dá a ele prosperidade. Deus diz assim, está vendo? Tudo isto te pertence. Tem só uma árvore ali que você não vai mexer, mas
tudo isto te pertence. Aqui tem árvores para você se agradar com os seus olhos. Aqui tem árvores para você comer e se fartar. Aqui tem árvores para você celebrar e sonhar. Aqui tem uma árvore para você aprender temor, responsabilidade, culto, reverência e obediência. Agora eu vou te dizer uma coisa: o que você está vendo não é nada com o que você pode ver se você lavrar e cuidar isso aqui. O que você está vendo não se compara com a sua manutenção, com o seu empenho, com o seu cuidado, com toda a sua proteção. Lavre, cuide, multiplique, amplie, domine isso. Deus estava dizendo: você vai ter muito mais cuidando do que você pode imaginar. E Deus estabelece uma expansão da sua glória, uma expansão do céu, uma expansão da vida, uma expansão da eternidade aqui para o homem. E o homem começa a absorver isso de Deus, e começa a viver isso em Deus. Deus dá início a algo dentro da história que nós chamamos de colonização. Quando você lê, quando você vai à escola e você estuda a história, a colonização de governos e de impérios. Colonização, um grande governo, um grande império, que identifica um território pequeno, fraco, mas com grande potencial. Ele se interessa pelo território, então ele toma partido, dá início a uma expansão. Só que para garantir que essa colonização teve êxito, toda a cultura do reino em expansão tem que ser absorvida pelo território. A língua, as leis e os costumes. As pessoas precisam pensar como reino de origem. Senão não é reino, não tem expansão, não tem glória, não tem poder, não tem domínio algum. O Brasil foi colônia de Portugal muitos anos. O Brasil foi colônia de Portugal muitos anos. E se ainda hoje estivéssemos sobre o domínio de Portugal, nós estaríamos falando mais ou menos assim: estamos de Portugal, queremos comer um pastelzinho de Belém depois do culto. Porque uma colonização só é perfeita se toda a cultura do reino foi absorvida. Quando os portugueses influenciam todo o nosso território, com a sua chegada, a gente tem um confronto, a gente tem um conflito, porque o brasileiro nato é o índio. Quando eles chegam aqui vindo de uma Europa fria, gelada, eles encontram indivíduos num país tropical vivendo pelados. Daqui a pouco eles simplesmente dizem para os índios: vocês não vão mais viver pelados, vocês vão viver roupas, vão ter que vestir roupas até aqui, e vão ter que vestir roupas até aqui, e vocês vão ter que comer pastelzinho de Belém, porque agora Portugal está mandando a bandeira de Portugal, o Dilma de Portugal, e todos os ex-vilões de Portugal. E os índios diziam: nós não queremos ser portugueses, nós teremos que ser, somos mais poderosos do que vocês, nós temos navios, estamos naus, barcos e embarcações. Foi uma loucura para esses índios. Teve que se empurrar goela abaixo uma cultura vindo de fora. Tudo tinha que ser de Portugal. O jeito de pensar, as leis, a bandeira, o governo, tudo tinha que vir de Portugal, porque a força de uma colonização é muito poderosa. Eu prego frequentemente na Guiana Francesa. A Guiana Francesa é bastante curiosa. Você vai na Guiana Francesa, você tem muitos paraenses, muito amapaenses, você tem alguns latinos, você tem alguns asiáticos, mas a maioria da população da Guiana Francesa são negros angolanos. Agora pergunte para eles se eles querem ser chamados de negros angolanos. Eles não aceitam. Eles são cidadãos franceses. Eles precisam falar francês. Eles estudam nas escolas francesas. Eles vão para Paris para consolidar a formação. Eles se vestem como os franceses, eles almoçam como os franceses, os carros vêm da França, o Citroën é um grande carro para eles, eles precisam absorver todo o domínio, e o governo é francês. Só tem uma coisa que mata uma colonização: a independência. E a independência é tão séria que é uma exposição, é um risco de vida, porque é ganhar ou perder. Dependendo daquilo que você se torna independente, muitos filhos batem no peito e dizem: pai, eu não preciso mais do senhor. Independência, voltam alguns anos depois se lamentando e chorando. A independência, se não valer a pena pelo que você está se tornando independente, você vai sofrer demais. Por isso que quando o Brasil se posiciona em independência, o Brasil olha para Portugal e declara uma expressão curiosa: ou independência ou morte. Porque não queremos mais nada que venha de Portugal. Nós queremos a nossa própria vida. Nós queremos a nossa história. O que o senhor está falando, pastor?
Quando o diabo percebeu, quando Lúcifer percebe o que Deus estava fazendo, através da sua expansão de reino e glória, Satanás tinha a sensação de que aquele mundo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, aquele mundo novo de expansão de Deus deveria ser dele. O diabo domina pela expansão da terra. O diabo disputa pela expansão da terra, a expansão da glória. Quando o novo mundo é desenvolvido, quando existe o projeto de um novo mundo, ele se antecipa dizendo, é meu direito, porque eu preciso ter uma parte nisso. E ele vem e entra em disputa, e através do engano, ele tenta tomar o próprio lugar de Deus. Quando Deus não dá lado para o diabo, porque não há quem se habilite a disputar com Deus e sobreviver nessa disputa, e ele é destituído. Quando Satanás agora caído, vê a expansão desse reino, dessa glória, e o homem que Deus havia criado, ele usa da sua ferramenta mais estratégica, mais eficaz que o diabo tem até hoje. Ele se utiliza do engano. E o engano é pegar uma verdade, distorcê-la, usando ela ao contrário, para confundir a pessoa. Se o homem já era extensão de Deus, o diabo diz, vou confundi-lo. A mesma confusão que ele quis criar lá dentro da eternidade de Deus. Ele chega para o homem e diz assim, você pode ser igual a ele. Irmão, pelo amor de Deus, o homem já era extensão dele. Para que alimentar o desejo de ser mais, ou de ser comparado, se já estava na extensão dele? Gente, olha para cá. Vocês não vão acreditar, tem gente dormindo, pelo amor de Deus. Vamos de novo. O diabo não quer que você ouça isso aí não. E não estou espiritualizando nem exagerando. Porque quando você conhece a verdade, ela te liberta. Preste atenção, eu vou falar de novo. Você pode ser igual a Deus. Você pode se tornar semelhante. Você pode se tornar como? O homem já era. Não havia necessidade de ser mais do que aquilo. Mas ele o confundiu. Sabe quando você vê alguém cantando e de repente chega uma voz no seu ouvido e diz assim, você não cantou hoje? Você canta melhor do que ela. Eu não acredito que não lhe viram aí no banco. Que pena. Isso é a voz do Espírito Santo, irmão? Você está ouvindo Satanás bem perto de você. Tem mais verdade lá fora do que muitas vezes aqui dentro. O diabo é especialista em engano. Você podia ser mais. Se enquanto o corpo se estabelece em adoração e você faz parte dele, tudo que é processado em glória, você tem parte. Agora, se você se acha diferente, distinto, de duas uma. Bom, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o homem faz, irmão? O homem aceita o conselho de Satanás e o homem declara a independência de Deus. Quando o homem cai, o homem está dizendo, eu não quero mais nada aí de cima. Eu não quero nenhuma influência, nenhum idioma, eu não quero nenhuma cultura, eu não quero nenhuma aparência, eu não quero nenhuma lei, eu não quero nada. Eu vou cuidar da minha vida, já que eu tenho que dominar isso aqui, então eu vou dominar como eu quero. Quando o homem declara independência através do pecado, porque isso é processado até hoje, quando o homem diz, não quero Deus, não preciso da igreja, não preciso da palavra, não preciso dos cultos, não preciso de orientação sobre meu namoro, não preciso de orientação sobre meu noivado, não preciso de nenhuma orientação de Deus sobre a minha família, eu mando em tudo. Você está dizendo, Deus não precisa me influenciar com sua cultura, eu me responsabilizo. Então vira o que virou. Dá no que deu. O homem disse, não quero. Quando ele diz, não quero, Deus retira toda a influência do céu da terra. Deus retira toda a vida. Deus retira toda a presença dele. Para que uma colonização tenha êxito, o seu governo tem que estar presente. O governo de Deus era o Espírito Santo. Deus retira o Espírito Santo. Por quê? Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 3. O meu Espírito não vai mais habitar nesse homem, porque ele preferiu ser carnal. Deus tira o governo e tira toda a influência da cultura do céu. Então Deus diz para o homem, se vira nas suas escolhas.
É por isso que quando você pergunta, Deus não está vendo? Deus não faz nada? Deus não intervém? Deus olha do céu e diz assim: governo de Satanás ou meu governo? Você escolhe. A influência do governo que você escolhe será vista em você. O homem está separado de Deus. Quando o homem agora, ele simplesmente declara independência, e ele não quer mais fazer parte do mundo, da vontade de Deus, ele declarando independência, quem é que assume o governo da terra? Satanás. Quando o diabo assume o governo da terra, o homem dá o domínio para o diabo. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6, Satanás olha para Jesus, vencendo, triunfando a tentação. Ele olha para Jesus e diz: está vendo os reinos deste mundo? Está vendo o poder desse mundo? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado. Por que o diabo diz a mim me foi dado? Porque ele não tinha nada. Ele precisava da mesma legalidade que Deus também, não que Deus necessite, mas que Deus espera de nós. Então ele diz: a mim me foi dado. Quem deu o reino? Quem deu o poder? Quem deu domínio ao Satanás? O homem. Quando o homem diz: não quero o reino do céu, Satanás diz: então deixa que eu assumo. E quando o diabo assumiu, o primeiro ato de governo de Satanás é um ato que dura até hoje: a destruição da família. Primeiro ato de Satanás, que dura até hoje: vou destruir a família, vou colocar instabilidade, vou colocar confusão, não haverá amor, se apaixonarão por os animais, descerão aos níveis mais baixos, até menos do que um animal, serão completamente disputadores, competidores, serão inimigos dentro da própria casa. Colocarei inimizade, colocarei perseguição, maldição, maldade, haverá desejo de morte, haverá confronto, intriga entre pai e filho, mãe, pai, filho, filho e filha. Satanás assume o governo, e ele sabia que sem família não há sociedade, sem sociedade não há igreja, e agora o homem está debaixo do governo de Satanás. Não, pastor, o senhor não está entendendo. É que eu assisti um programazinho e alguém me orientou emocionalmente. O meu relacionamento mudou. Porque não, a gente viveu aí uns 13, 14 anos. Mas na verdade eu encontrei uma menininha de 16 fantástica. E eu falei para minha esposa, eu falei: fica aí com os 4 filhos, que eu estou mudando de vida, porque eu vou casar de novo. A glória, a força e o poder de um reino é medido pelo espaço geográfico que ele ocupa. Quanto maior a sua força, maior o seu domínio e a sua bandeira. O processo da conquista de uma terra continua no Antigo Testamento, mas Deus se ausenta e só age mediante os instrumentos de seu propósito. Deus, ele se ausenta. Antigamente, lá no princípio, Deus diz: farei um céu e uma terra, colocarei vida nela, haverá luz nos homens, e darei abundância, prosperidade sobre a terra. Vocês querem? E o homem diz: não quero, da minha vida cuido eu. Então Deus diz assim: então vou só dar um toquezinho para vocês. Tem uma terrazinha embaixo, chamada Canaã, uma terra que manda leite e mel. Se vocês conseguirem chegar lá vivos, é de vocês. E você pega o Antigo Testamento, quando você espreme o Antigo Testamento, cai feto vivo, jorra sangue de tanta gente que morreu, porque o governo do homem é debaixo de espada e morte. A expansão continua. A terra agora é Canaã. Se vocês passarem por todos os Eus, Jebuseus, são dos seus, todos os Eus, e chegarem vivos lá, é uma terra legal. Só que se vira, é por sua conta. Você pega o Antigo Testamento inteiro, debaixo de espada. Espada, mata, vai, fura, tira, mata criança, mata todo mundo. Mata, pega os velhos, mata os doentes. Deixa as mulheres, as crianças apenas as meninas. Mate os meninos, mate todo mundo. Mate as grávidas se for possível. Use a espada, vai, destrói sangue para tudo quanto é lado. Deus, e agora? Vai, sangue, mata. Quando chega em Malaquias, Deus dá um brado de chega. Chega. Não dá mais.
É muita morte, é muita espada. Esse homem só faz para matar. O filho nasce e cresce. Quando tem idade, mata o pai de vergonha, mata a mãe de vergonha, mata a igreja de vergonha, mata o pastor de vergonha, mata a sua cidade de vergonha. Esse homem tudo que faz é para matar alguém de alguma coisa. E Deus diz: chega. Temos um período interbíblico. Há um silêncio, não tem registro de história, até o dia em que Deus se posiciona e diz: tudo que aconteceu para trás chamarei de velho, porque a partir de agora escreverei algo que chamarei de novo. Chamarei de novo. O Novo Testamento inicia com um formato semelhante, só que agora diferente. Deus não começa o Novo Testamento dizendo: e no princípio era a espada, e no princípio era o sangue que matava e derramava e jorrava, ao ponto de que os soldados lutavam e a sua mão se apegava à espada de tanto sangue. No princípio era o sangue continua e a espada vai continuar matando. Não, Deus diz: chega de espada, vamos pela palavra. Vamos retornar ao princípio como foi. E agora, quando o novo inicia, não inicia com guerra, com espada, com morte, mas inicia com a verdade de Deus, como foi no princípio. Eu quero que vocês conectem isso. No princípio Deus criou e Deus disse, a palavra estava em ação, havia vida e havia luz. Agora no Novo Testamento, o princípio é retomado, a palavra, a vida e a luz para os homens. Quando Jesus surge, eles olham para Jesus: e aí, Jesus, vamos matar esses homens? E Jesus diz: eu não vim matar a alma dos homens, mas eu vim dar vida a todos esses homens. Termina o tempo da espada e da morte. Pedro, guarda essa espada. Chega, eu não vim com um reino para matar. Tudo está processado, é uma expansão da glória. E agora Jesus retoma o projeto de Deus para trazer vida ao homem. Quando você olha, você encontra Jesus agora anunciando uma palavra, e essa palavra trazia o reino de Deus para a terra. Fora de Jesus, nós temos outras muitas ideologias. Você pergunta, depois de tantos anos, por que a filosofia, por que o ateísmo, por que todos os ismos em ideologia, religião e comportamento espiritualístico, seja o que for, por que durante todos esses anos eles não conseguiram matar Deus do coração das pessoas? Porque Deus, sua palavra, Cristo falou sobre isso: eu sou uma semente, eles querem me matar, eles vão se arrebentar, porque a semente, quando é lançada na terra e morre, ela morre para dar uma grande árvore com muitos frutos. Quanto mais eles me matam, maior me torno no coração das pessoas. Quanto maior a perseguição, quanto maior o confronto, quanto maior os conflitos que uma igreja enfrenta, quanto mais ela se sujeita, vai morrer? Não morre, ela simplesmente se fortalece para uma grande história a ser contada. Bendito seja o nome do Senhor. Fora de Jesus nós temos outras muitas ideologias, e temos ideologias terríveis. Quando você olha, por exemplo, para o ateísmo, quando você olha para o terrorismo é terrível. Você olha para o terrorismo, como que você poderia, por exemplo, deter o terrorismo? Como que você mata o terrorismo? Já sei, pastor, vamos matar todos os terroristas. Você não mata uma ideologia matando as pessoas que a defendem, porque quanto mais pessoas você mata, mais forte a ideologia se torna, porque independente de ser ou não a palavra verbo Cristo, qualquer ideologia é palavra, e toda palavra é semente, e quanto mais você mata uma pessoa dentro da sua ideologia, mais forte aquela ideologia se torna. Então como que você para o terrorismo, pastor? Matando um terrorista? Não, mudando a maneira dele pensar, e você só consegue fazer isso pela palavra. Pela palavra. Por muito tempo, as pessoas que nos visitavam olhavam para nós e não entendiam o que nós estávamos fazendo, porque nos entregamos a um movimento sem direção, apenas movimento, sem direção, e nós só mudamos as pessoas pela palavra. Deus não agora,
Pode observar que não há uma ação de movimento, mas é apenas uma palavra. E agora o verbo de Deus, ele vem e habita entre nós. E a palavra de Deus, ela começa a ser anunciada através de Cristo. E Cristo usa o evangelho do reino. E por onde ele chega? Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus visitava, passava, pregava por todas as cidades, anunciando o evangelho do reino de Deus. E quando ele terminava de pregar o evangelho do reino, ele curava os cegos, levantava os paralíticos, libertava os oprimidos por Satanás. Porque quando o reino de Deus chega, a cultura do reino de Deus chega, e aí a liberdade e vida é luz nos homens. Jesus está pregando no Sermão do Monte. Em pouco tempo termino, para que você volte amanhã curioso para ouvir mais. Jesus está pregando no Sermão do Monte, Mateus 4, 5 e 6. Ele está mostrando a justiça de Deus e a justiça do mundo. Ele faz cobranças, ele confronta, ele deixa a graça com grande peso e responsabilidade. Vocês ouviram dizer, se alguém for pego em adultério, o juízo que ele tem? Pois eu digo para vocês, basta pensar maliciosamente em outra pessoa e já estão condenados. Vocês ouviram dizer que era para perseguir até matar os seus inimigos. Pois eu digo a vocês, que todo aquele que se encolerar contra seu irmão, sem motivo, pastor, tipo assim, eu não gosto dele, não sei, é um negócio aqui, eu não gosto da cara, do cabelo, da roupa, não sei, é um negócio aqui. Qualquer que se encolerizar por seu irmão, sem motivo, para mim, é raca, maldito, o seu destino é réu do inferno. Os discípulos olham um para o outro e dizem, ficou difícil, não vai sobrar ninguém. Senhor, como que fazemos para a gente ter vida nisso? O Senhor disse, orem, clamem, porque vocês precisam mudar a cultura de vocês. Vocês precisam de um novo governo. Vocês precisam de um novo rei. Vocês precisam de uma nova cultura. Como que a gente faz isso? Mateus capítulo 6, versículo 9. Sempre que orares, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós. Coloca aqui embaixo, traz de volta o reino. Venha a nós o teu reino, e seja na terra como é no céu. Eu quero de volta a vida e a luz dos homens aqui, Deus. Jesus estava dizendo, peçam para o Pai, que Ele vos mande o reino aqui. Peça para o meu Pai, a cultura, o pensamento, o conjunto de leis, o idioma. Peça, absorvam tudo, recebam o reino. Porque quando o reino chegar, haverá vida. Jesus nunca pregou prosperidade na Bíblia. Jesus nunca pregou. Pode-se isolar alguns textos, sugestionar algumas coisas, conjecturar alguma coisa, mas Jesus nunca pregou prosperidade, porque isso é comum, é a extensão do reino. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 a seguir, o Senhor está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiro a sua justiça. Quando o reino de Deus chegar, a justiça de Deus é a sua constituição, é a sua palavra. Buscai primeiro a cultura do céu, buscai primeiro o idioma do céu, buscai primeiro toda a influência de cima, e a justiça que garante. Quando isso acontecer, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque onde o reino de Deus está, a vida e abundância em tudo. Em tudo. Se a glória de um reino e o domínio se mede pela expansão geográfica que ele ocupa, quanto maior a influência, maior o domínio. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor dos seus filhos? Quem é o Senhor da sua casa? Quem é o Senhor dos seus negócios? Por quê, pastor? Porque uma casa dividida não prospera.
Quando Paulo entendeu o novo de Deus, se Deus permitiu que a sua história fosse contada em 2 tempos, se Deus permitiu o nosso entendimento chamar, daqui para cá é antigo, é velho, daqui para cá é novo. Se Deus entendeu que tinha que haver um novo, como o novo do tema de vocês, que vocês leram, se Deus entendeu que deveria haver um novo, por que nós eternizamos o passado? Se Deus entendeu, a partir daqui vou chamar de novo. Quando Paulo entende isso, ele grita, ele brada. Quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Isso aqui tem que ser lido do ponto de vista do reino. Não aceite este formato de governo. Não aceite este formato de governo. Este formato que querem dar à família, este formato que querem dar aos seus filhos, esse formato que querem dar à sua fé, esse formato de corrupção que querem dar aos seus negócios. Não aceite, não vos conformeis com este mundo. Mas o que eu faço, Paulo? Transformai-vos pela renovação da espada, pela renovação. Pega um fuzil e mata todo mundo. Não, transformai-vos pela renovação da palavra, entendimento. Você tem que mudar as coisas aqui. Transformai-vos pela o prefixo re significa voltar, retrocesso, não no sentido de atraso, mas de observância de princípios. Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas volte atrás, volte ao princípio, volte ao original de Deus, volte ao princípio de Deus, volte lá atrás, como era no princípio. Para quê, Paulo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por vós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quantos podem glorificar ao Deus da Bíblia? Mandarás sei que duraço. Aleluia. Volte como Deus iniciou no princípio, como Deus começou no começo. No começo não tinha trevas, havia luz, havia vida, havia paz, havia cura, havia saúde. Pastor, eu estou precisando de um socorro, de cura, de milagre, de saúde. Você está precisando de reino de Deus, porque onde o reino de Deus chega, chega cultura, chega toda influência, chega toda a presença. Você começa a se parecer com o país de origem. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, é muito curioso. Eu estou encerrando aqui. Verso 24 a seguir. Jesus chega em um lugar, eu gosto desses detalhes, e ele encontra um rapaz, um moço, endemoniado, possuído por demônios. Aí Jesus diz: demônios, saiam desse rapaz. Agora, os principais, os religiosos, os fariseus, murmuram dizendo: este opera em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus dá uma olhadinha para eles e diz assim: ei, eu pensei que vocês eram mais inteligentes. Por que, Jesus? Porque o êxito da expansão de um reino se dá pela força territorial geográfica que ocupa. Se eu estou expulsando um demônio em nome do próprio demônio, ele está perdendo o terreno. Isso é uma confusão. Uma casa dividida não prospera. Agora, se o que eu faço é pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. E onde o reino de Deus chega, não há influência de Satanás, não há influência do inferno. Levante a mão direita um instante lá em cima. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro que a partir desta noite
em Criciúma, nas famílias de Criciúma, especialmente as famílias que compõem esta casa. A partir de agora, nós começamos a declarar o impeachment de Satanás nessa cidade. A partir de agora, o diabo começa a perder terreno, começa a perder território, porque a cidade em que Deus está, não se divide o espaço com o diabo, só tem lugar para o reino de Deus. O reino de Deus vai dominar sua casa, o reino de Deus vai dominar os seus filhos, o reino de Deus vai dominar os teus negócios. Não haverá mais espaço para o inimigo da sua alma, somente para o Senhor de toda a sua vida. Glorifique ao Senhor por isso. O reino de Deus dá início à retomada de toda a sua vida. Glorifique ao Senhor por isso. Você vai olhar para os seus filhos e você vai declarar: é reino de Deus. Você vai chegar dentro da sua casa e vai declarar: o reino de Deus está aqui. Você vai entrar dentro do quarto com seu esposo e vai declarar: o reino de Deus está aqui. Quando você estiver andando pelas ruas de Criciúma, declare: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. Quando você entrar na sua empresa, declare: o reino de Deus está aqui. A justiça de Deus está aqui. Ele é o Senhor aqui. Olha para cá, eu vou concluir. No Evangelho de João, capítulo de número 3. Eu não vou dar todo o detalhe dessa história, porque eu teria que explicar pelo menos 1500 anos atrás para você entender. Mas eu vou resumir. Se Deus me disser que sim, continua a orientação a partir de amanhã, porque eu não quero que você se canse. A partir do verso 1, Jesus recebe a visita de um ilustre principal da sinagoga dos judeus, Nicodemos. A versão do século XVIII de King James não usa a expressão traduzida do inglês de principal, mas de príncipe ou detentor da justiça. Sabe o que Nicodemos era? Uma espécie de sucessor de Moisés. Era isso que ele significava para os judeus. Ele e todo o sinédrio, 70 homens, curiosos, transferência de unção. Lembra quando Moisés, sobrecarregado com unção, transfere sobre 70? Amanhã eu conto direito essa história de 1500 anos, porque se eu não contar isso, você não entende o que é Nicodemos. Nicodemos se aproxima de Jesus escondido, ele troca suas vestes, o principal não podia andar sem a sua identificação. Ele vai à noite, possivelmente ele está vestido de preto. Possivelmente, dentro da cultura, quando qualquer pessoa tinha necessidade de se esconder, principalmente se fosse uma referência política religiosa, eles tinham uma espécie de roupa comum. Ele se esconde e vai até Jesus e diz: Senhor, como que eu posso ter isso aí que o Senhor prega? Como é que é isso aí? Me explica. Jesus, olha, mas você tem a própria encarnação personificada da lei, porque o principal do sacerdote, ele tinha que saber decora as 613 leis do judaísmo e praticá-la no máximo quanto puder, até 6 horas da tarde, todas elas. Você é a personificação da própria lei. Então, nas entrelinhas, é como se Nicodemos estivesse dizendo: não, eu posso ser a personificação da lei, mas eu tenho a impressão que o Senhor é a palavra encarnada. Só para quem gosta de estudar, vou deixar você curioso. No capítulo 3 de João, o processo de seleção discipular, Jesus ainda estava em crivo. Nicodemos estava sendo testado para ser um dos 12, como outros foram. Só que Deus não trabalha com gente que se apresenta de noite, porque é covarde. Ele olha e diz assim: eu já sei do teu futuro, seu covarde. Eu preciso de gente que morra por mim, de cabeça para baixo. Mas, Senhor, você tem que nascer de novo. Toda a personificação da lei, sabia tudo, mas não entendia nada. Como que pode um homem velho como eu voltar ao ventre de minha mãe? Quando você vai fora do seu país de origem, quando você se torna imigrante,
e ainda desce a classificação de imigrante ilegal, é uma tristeza, um desespero. Você vive escondido. A imigração não pode te pegar. Se ela te pegar, ela te deporta. Então você está exposto, você está em risco. Você não tem direito aos convênios, você não tem direito aos benefícios. Se você ficar doente, você está enrolado. Você tem que pagar muito caro para ser tratado. E olha lá se o médico não te participar da deportação. Quando você está fora do seu país de origem, você está correndo risco de vida. Só tem uma solução para você. Você tem que o mais rápido possível correr até a embaixada do seu país e colocar os pés lá na embaixada. Porque quando você coloca os pés na embaixada, não importa o que façam do lado de fora, você está protegido pelas leis do seu país. Jesus olha para Nicodemos e diz: você tem que nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo, sem alongar mais: reclame o seu direito de cidadania. Pense em quem você é e o que você tem de direito, e reclame ele, exija ele. Se eu falo só isso para você, não faz sentido. Por quê? Porque você tem que conectar com o primeiro. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes poder de filho. Não foi vontade do sangue, não foi vontade da carne, não foi vontade do homem. Por quê? Porque talvez você não nasceu no Evangelho. Quando você nasceu, seu pai era beberrão. Quando você nasceu, sua família era idólatra. Quando você nasceu, sua família era extremamente distante de Deus. Você nasceu, não era vontade da carne, você não tinha direito. Não era vontade do sangue, você não tinha direito. Não era vontade do homem, você não tinha direito. Mas pelo Espírito de Deus e pela vontade de Deus, Ele te fez filho. Pastor, o que está acontecendo comigo? Deixe de ser imigrante legal. Deixe de ser imigrante legal. Pare de viver escondido. Tem gente com visto vencido, renova ele na ceia, pega um carimbo para 6 meses, mas o destrói em 3 dias ou em 1 semana. E nunca é legal. Quando você está correndo risco de vida, você tem que correr para a embaixada. A embaixada do céu na terra é a igreja. Quando você chega correndo risco de vida, você entra na igreja e diz: Deus, eu não pedi para ser filho, mas o Senhor me fez filho, então eu reclamo os meus direitos. Me emancipa, me legaliza, me dá o direito de uma vez por todas. Eu não quero mais ser um imigrante legal. Quando você é imigrante legal, você perde os benefícios, você não tem direito ao convênio, porque você precisa ser legalizado. E ele disse: o sangue de meu filho lhes garante a vitória. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você é filho, você tem benefício, você tem herança, você tem os privilégios, você tem o amor do Pai, o favor do Pai, o carinho do Pai, a proteção do Pai. Mas você precisa ser legal diante dele. Quando você exige, ou quando você batalha, como chama o processo de legalização num país? Quando você se torna cidadão do país. Cidadania. Para você exigir a cidadania de um lugar, ou você precisa ser membro de uma família nativa do lugar, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Se você não se torna nativo e original, até a tua família vai para o inferno, porque você é responsável pelo resto da sua família. O Senhor não disse: traga toda a sua família. Ele diz: crê, e toda a sua casa receberá a cidadania celestial. Só que tem uma exigência quando você se torna cidadão de um país. E qual é, pastor? Você precisa ter o idioma fluente, e você precisa ter conhecimento geral do país.
Porque você não pode morar em um lugar como você não sabe, ou se você não sabe como se comportar lá. Antes que você conquiste o céu lá em cima, você tem que aprender a viver o céu aqui embaixo. Porque você não vai para um lugar onde você não conhece a cultura, o conjunto de leis, conhecimento geral e as línguas que se falam lá. Coloque a mão direita no seu coração e feche os seus olhos. Pastor, estou há tantos anos na igreja e não conseguia conectar essas histórias bíblicas. A partir de hoje você nunca mais vai esquecer essa verdade. E todas as vezes que a cultura do inferno bater à sua porta, você vai dizer: aqui tem rei, aqui tem domínio celestial. O Espírito Santo nos foi devolvido como garantia de governo. O Espírito Santo é quem garante na sua vida que o reino de Deus vai dar certo em você e em toda a sua casa. Coloque a mão direita em seu coração, feche os teus olhos. Espírito de Deus, tu deixaste de habitar no homem no passado, porque tornou-se carnal e o domínio era do diabo. Mas o reino de Deus nos foi dado, Cristo veio e nos devolveu o direito. Temos o direito de filhos, então nós podemos reclamar a cidadania que nos foi dada. Espírito Santo, nós não pedimos, mas o Pai nos deu. O Pai nos deu porque o Pai nos amou, meu Deus. Espírito Santo, restaura os teus filhos agora. E aquilo que eu não pude dizer, amplifica na mente, no coração, nos ouvidos. Dá-nos o direito de filhos nesta noite. Senhor, nós te adoramos, porque enquanto te adoramos, nós estamos dizendo: nos devolve, nos leva de volta, como era antes, com a presença da vida e da luz, da cura, em nome de Jesus. Se você me ouve esta noite, fique de pé comigo e glorifique a Deus. Não haverá mais resistência do inferno. Você é filho de Deus. Você tem poder de filho. Você tem direito de filho. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Deus tem filhos. Filhos especiais. Filhos diferentes. Filhos específicos. Altos, baixos, gordos, magros, negros, amarelos. Deus tem filhos e Ele ama a todos. Deus só tem filhos únicos. Eu gosto dessa expressão, porque todos são importantes, todos são fundamentais para Ele. Não aceite o governo de Satanás. Não aceite o domínio do inferno. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Reflita sobre esta palavra. Quem é o Senhor da sua vida? Diante dos desafios da vida, a quem você recorre na mente, no coração? Você pensa em Deus, ou você pensa: não, eu vou fazer assim porque todo mundo na novela faz. Não, eu vou fazer assim porque está escrito na Caras. Não, eu vou fazer assim porque as minhas amigas da universidade, que são mais modernas e mais antenadas, fizeram também. Não, eu vou fazer assim porque algum famoso desistiu de tudo e agora já está constituindo uma nova história, então eu tenho o direito de ser feliz, não importa se eu tentar pelo menos 200 vezes. Algumas semanas atrás saiu uma chargezinha no meu Face, um casal de velhinhos. E a frase embaixo: meu filho, no nosso tempo, quando quebrava, a gente não trocava, a gente consertava. Hoje se der um riscozinho, troca. Não se batalha mais. Isso é governo de Satanás. Pastor, o que eu faço agora? Aconteceu? Chama-se arrependimento. Me perdoa, Senhor, e me dá uma segunda chance. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quantos acreditam na Bíblia? Senhor Jesus, aí está a tua igreja em Criciúma. Aqui está o coral, estão os teus filhos, aqui está a tua igreja. Aqui está a tua igreja. Nós nos entregamos a Ti esta noite.
E nós pedimos a tua presença. Nós temos o sangue do seu Filho sobre nós. Reconhecemos nossos erros e limitações, mas nós estamos reclamando o direito de filhos. Como um bom pai que o Senhor é, nos abraça, nos beija, diga que vai passar. Nos dê, Senhor, direções segundo o teu coração. Os teus caminhos são perfeitos, o nosso coração é enganoso. Parece bom no começo, mas é muito ruim no final. Senhor, derrama bálsamo sobre nós agora, para que haja cura das feridas. Senhor, a jornada tem sido tão longa e pesada, mas a tua presença é suficiente para nos trazer de volta para ti. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, e nesse gesto nós estamos pedindo: nos devolve, nos leva para junto da tua verdade, nos leva para junto da tua santidade. Pai, enquanto os teus filhos oram agora, entra na casa deles agora, entra lá onde os filhos estão agora, vai entrando pela empresa agora. Todas as vezes que visitamos a tua casa, o Senhor visita a casa da gente. Quando nós visitamos os teus pés, o Senhor toca a nossa família. Ó Deus, nós queremos o teu reino, nós queremos a tua glória sobre nós, a glória que transforma, a glória que restaura, em nome de Jesus. Aonde houver o reino de Deus, a enfermidade sai agora. Aonde houver o reino de Deus, a dor sai agora. Aonde houver o reino de Deus, a influência do inferno termine agora. Aonde houver reino de Deus, a ação do diabo pare agora, seja destruída agora. Aleluia, aleluia. A tua casa pertence ao Senhor, a tua família, a tua vida pertence ao Senhor. Aí onde você está, essa mesma pessoa que você falou com ela quando eu comecei a pregar, fala com ela de novo e diga assim: querido irmão, em Cristo Jesus, muito obrigado por saber que eu e você fazemos parte da mesma família. Diga: vamos falar com o Pai. Nós precisamos, diga, nós precisamos que os nossos benefícios e o nosso direito de filho sejam entregues a nós ainda hoje. Que Deus te abençoe. Dê um abraço nele, diga: que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, Deus, porque Deus falou conosco. Aleluia. Não deixe de aplicar a palavra no coração, na vida, no dia a dia. Não seja um simples emocional, mas que de fato a palavra possa produzir o devido efeito e o nome do Senhor ser glorificado. Amanhã de manhã nós estaremos aqui, aleluia, 8:55, iniciaremos com cântico, teremos oração, e amanhã à noite aqui novamente. Amanhã, 18h30, a banda estará tocando o primeiro hino. 18h30, amanhã à noite, a banda estará tocando o primeiro hino. Pastor Alceu estará orando. Queremos louvar a Deus por esse momento, por cada um que veio aqui, pessoas amigas, pessoas que nos visitaram nesta noite. Deus abençoe. Adquira o material dos nossos cantores, Quarteto Gileade, e também do pastor Benhur Lopes, que tem também os materiais ali. Depois nosso presidente dando a bênção apostólica. Nós temos um pedido de oração que eu tenho aqui, que é a esposa do irmão Valmor, que está pedindo oração, está enferma, e nós vamos orar pela nossa irmã que está enferma, a irmã Ana, do presbítero irmão Valmor, está enferma. Oremos. Querido Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez no início desse trabalho, pela vida de todos os teus filhos que aqui estão presentes. Te louvamos pela mensagem que ouvimos, os louvores que foram ministrados, e apresentamos a vida da tua filha, que aqui foi mencionado o nome, irmã Ana. O Senhor é poderoso, Senhor, a curá-la
dando, Senhor, repreendendo as enfermidades que atingiu o seu corpo, Senhor, restaurando para a glória do teu nome e guardando o teu povo ao regresso dos seus lares, protegendo e que tua presença esteja sobre a vida de cada um, Pai. É nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, em nome de Jesus. Cada crente, Criciúma, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então, permaneça firme.